Galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nós vamos realizar agora a correção dos exercícios que ficaram na última aula. O exercício 9 e o exercício 11, que eu deixei de para casa. Depois que nós vimos lá os sujeitos simples, composto, oculto ou desinencial, indeterminado e o inexistente, que são os verbos impessoais. Então, vamos lá. Número 9 da página 26. Vamos lá? Tá escrito assim, todo mundo abriu? Página 26, número 9. Identifique e classifique o sujeito das frases. Vamos ver a primeira frase aí. Letra A. Como não tenho outro de pia? Lembra que a gente avaliou essa frase lá no texto? Né? Nas páginas, quando a gente estava aprendendo aí sobre os sujeitos? Como não tenho outro de pia. Onde que tá o verbo? Henrique? Onde que tá o verbo nessa frase? Guilherme? Eduardo? Tenho. É aquela palavrinha que indica ação, o verbo. E ela indica quem fez essa ação? Tenho. Quem que é que tem aí? Quando eu falo tenho, você vai saber que é quem é que tem. Dá para identificar o sujeito? Dá. Tenho. Se eu falo eu tenho. Ou então se eu falo assim, tenho muitas canetas. Quem é que tem muitas canetas? Eu. Por que dá para me identificar o sujeito? Porque por conta da desinência do verbo, da terminação verbal. Tenho. Dá para ver em que conjugação ele está. E se tivesse assim, temos muitos problemas. Quem é o sujeito? Temos. Nós. Muito bem. Então aqui nós temos um sujeito oculto ou desinencial. Coloquem aí na frente. Sujeito oculto ou desinencial. Por quê? Porque ele tem um verbo desinencial que indica em que conjugação ele está, né? Entenderam? Agora vamos para a letra B. O primeiro está mais gostoso. Onde que está o verbo? Sempre vamos achar o verbo em primeiro lugar, porque a gente tem que fazer a pergunta para ele. Cadê o verbo aí? O primeiro está mais gostoso. 26. Onde está o verbo? Está. Muito bem. O que está mais gostoso? Ou quem está mais gostoso? Hein? O que tá falando aí na frase? Olha pra frase, gente. Não olha pra mim, não. O primeiro. Muito bem. O primeiro, que doce. Tem alguma palavra doce escrita aí, Eduardo? Olha pra frase. Tá escrito o seguinte: o primeiro está mais gostoso. Ok. Agora vamos lá. Se o primeiro é o sujeito, esse sujeito aí eu consegui identificar ele dentro da frase, não consegui? Quantos núcleos ele tem? Qual que é o núcleo dele? Qual que é a palavrinha mais importante dentro do sujeito? O sujeito não é o primeiro? Qual que é a palavrinha mais importante? Dentro do sujeito. O sujeito não é o primeiro? Dentro do sujeito, qual que é a palavra mais importante? O ou primeiro? Primeiro, né, gente? Se eu tirar a palavrinha primeiro, dá para entender? O está mais gostoso. Não dá. Agora, se eu tirar a palavrinha o, dá para eu entender, não dá? Primeiro está mais gostoso. A mais importante é aquela palavrinha que não pode faltar. Então, ela é o núcleo. Nós temos quantos núcleos aí? Um apenas. Então, quer dizer que esse sujeito é um sujeito simples. Ok? O que eu vou fazer? Olha lá. Toda vez que eu for perguntar, saber qual que é o sujeito, eu tenho que na frase identificar o verbo. Eu tenho que identificar o verbo na hora. Tá? Vamos lá identificar o verbo na frase C?
Eduardo é um aluno brilhante. Olha só. Pois é, então você vai classificá-la para mim, Eduardo. Qual é o verbo aí dessa oração? Fala para mim. Qual o verbo da oração? É, muito bem, do verbo ser. Quem é ou o que é um aluno brilhante? O Eduardo. Eduardo aí, nós temos só uma palavrinha dentro do sujeito. Então, ela é o núcleo. Não é mesmo? Essa palavrinha já é o núcleo. Eduardo é um aluno brilhante. Ele é um sujeito, o quê? Simples ou composto? Simples. Fale, Henrique. Que palavra? O sujeito é vamos fazer a pergunta pro verbo? De novo, cadê o verbo, Henrique? Acha o verbo. Acha o verbo dentro da frase. Aí você faz a pergunta para o verbo para saber quem é o sujeito ou o que é o sujeito. Aí você vai perguntar: quem é um aluno brilhante? Quem a frase está dizendo que é um aluno brilhante? Eduardo. Então ele é o sujeito. Ele é quem sofre ou pratica a ação. No caso, ele está sofrendo a ação. Ele é brilhante. A ação está recaindo sobre ele. Ele é brilhante. Então ele é o sujeito. Ok. Nesse sujeito, eu tenho quantos núcleos? Se eu só tenho uma palavra nele, só pode ser ela o núcleo. Concorda comigo? E quando nós temos um núcleo apenas dentro do sujeito, isso quer dizer que ele é simples. Quando tem dois núcleos, ele é o quê? Sujeito composto. Muito bem. Agora a letra D de dado. Dizem que vai esfriar. Vamos ver se vocês lembram aí. Então, dizem que vai esfriar. Aí nós temos, se formos olhar, 3 verbos. Dizem, vai e esfriar. Só que nós temos uma ação principal aí. Quando eu olho para a frase está me passando uma informação. Ela está querendo dizer que alguém disse que vai esfriar. Aí, se eu quero saber quem praticou a ação, é quem disse, não é? Eu não quero saber da ação esfriar ou da ação de ir, vai esfriar, não. Eu quero saber quem disse. Quem disse que vai esfriar? Aqui falou dizem. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, lembram que o sujeito é indeterminado. Ou então, quando ele está na terceira pessoa do singular, junto com aquele pronome se, com hífen e se. Por exemplo, precisa-se de funcionários. Esse aí é um sujeito indeterminado também. Tá bem? Ou ele na terceira pessoa do plural, ou ele com a partícula se, com o hífen e o se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Então, letra D, sujeito indeterminado. Bora para a letra E? Faz a letra E para mim, Eduardo. Fique um pouco. Não é preciso ir. Onde que está o verbo? Primeira coisa. Bom, nós temos que o ir também é um verbo. Só que nós temos um outro verbo aí que está indicando a ação na frase. O que eu quero saber? Qual que é a principal informação? Ele está falando para ficar um pouco, que não é preciso ir. Então é fique. Isso mesmo. Fique. Quando eu falo fique, eu estou falando para quem? Na terminação aí eu não estou vendo? Que tem uma pessoa indicada nesse verbo? Por exemplo, se eu falo que eu fique você, né? Fique ele. Que ele fique, que tu fiques. Lembram das conjugações?
Então, aí eu tenho um sujeito oculto. Por quê? Pela terminação do verbo, eu consigo saber em qual pessoa ele está. Ou ele está falando para você, para tu, ou ele está falando para ele, né? Ok? Fique. Então, nós temos aí um sujeito oculto. Ok? Vamos ligar as câmeras, pessoal. Pedro aí que entrou com a câmera desligada. Guilherme, isso. Liguem as câmeras. Então, olha lá. Pedro, o que aconteceu que você se atrasou tanto? Hein? Pedro, não tô conseguindo te ouvir ainda. Tá. Sim, eu tô vendo as mensagens dele. Tá, o computador desligou. Eu entendi quando você mandou isso pra mim. Ok. Agora tenta ligar a sua câmera, ok? Então vamos lá. E o microfone também, né, pra me responder. Não tá dando pra ligar o microfone também? Tá. Ok, então. Letra E. Nós já estamos na letra E da página 26, exercício 9. Tá, Pedro? Aliás, a letra E não. A letra E a gente acabou de fazer. Vamos para a letra F. Precisa-se de pedreiro aí. Apareceu o se com o verbo na terceira pessoa do singular? É sujeito indeterminado, de cara. Você viu o se junto com o verbo na terceira pessoa do singular? Sujeito indeterminado. Não precisa nem pensar. Ok? E essa última aí, letra G? Paulo, contaram-me que você foi visto nadando pela rua. Nadando pela rua. Contaram-me. Onde que está? Pois então, onde que está o verbo aí? O verbo que indica a ação. Né? O que a frase está querendo dizer? Que alguém contou. Mas agora em aula não dá, né? Então vamos lá, deixa eu só terminar aqui, tá bem? Vamos só terminar essa questão. Daí a gente fala. Paulo, falou alguém. Contaram-me que você foi visto nadando pela rua. E aí? Onde que tá o verbo que indica a ação aí nessa frase? Contaram, muito bem. Muito bem. E aí, se ele tá na terceira pessoa do plural, o sujeito, ele é indeterminado. Então, se vocês gravarem essas regrinhas, fica super fácil. Ok? Então, aí a questão 11, como o verbo é um verbo impessoal, amanhece, esse sujeito é um sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Ok? Vamos, então, para a página 21. Vamos voltar aí, na página 21, e nós vamos dar continuidade falando sobre aposto. Oi, fala, Henrique. Página 21, aposto. Vamos retomar as reflexões propostas no início dessa unidade para estudarmos outra categoria que pode compor a oração a partir da observação da imagem e do texto a seguir. Olha aí, nós temos aí tipo um Charlie Chaplin e tá escrito assim: Carlitos, personagem cinematográfica criada por Charlie Chaplin, tornou-se muito popular e aparece frequentemente em diferentes imagens e suportes. 1. Qual é a função do texto quando o relacionamos com a imagem? Quando a gente relaciona texto com imagem, o que o texto quer fazer? Ele quer explicar a imagem. Concordam comigo que é isso que esse texto está fazendo? Ele está falando, né, sobre essa imagem que está do ladinho aí. Então, escrevam aí para mim. Ótimo, Guilherme. Beleza. É página 21. Nós estamos agora lá falando sobre o aposto. Então, olha lá.
Número 1, qual que é a relação que o texto tem com a imagem? Ele está querendo explicar a imagem. Ele faz, então, uma explicação sobre a imagem. Você copiou, Henrique? Ah, que bom. Número 2. Indique especificamente que parte do texto é responsável por explicar outro termo. Olha lá. Nós temos no texto assim: Carlitos, personagem cinematográfica criada por Charlie Chaplin. Ele está explicando aqui quem é o Carlitos. Concorda comigo? Carlitos, personagem cinematográfica criada por Charlie Chaplin. Então é essa parte aí que é usada para explicar o nome Carlitos. Podem colocar. Personagem cinematográfico criado por... Ok, número 3, então. A qual palavra se refere à expressão que você encontrou no item anterior? Essa expressão que você escreveu aí na 2, ela está se referindo a qual palavrinha? Está explicando qual palavra? Carlitos. Muito bem, Eduardo. Número 4. Que sinal de pontuação acompanha a parte do texto que explica outro termo? Qual é o sinal de pontuação que acompanha esse termo que explica outro? Vírgula. Ele vem entre vírgulas. Esse termo aparece entre vírgulas. Pois é. Página 22. A1, depois você pega com seus colegas. Você estava aí, não estava? Estava com a câmera desligada, eu não sei informar, mas você disse que estava. Agora, a número 4, né? A número 5, ela fala assim: sobre a expressão indicada no item 2, assinale V para verdadeiro ou F para falso. A primeira frase aí, aparece para explicar um substantivo. Verdadeiro ou falso? Sobre a expressão indicada no item 2. Qual que é essa expressão? Personagem cinematográfico criado por Charlie Chaplin. Aparece para explicar um substantivo. Verdadeiro ou falso? Ele apareceu para explicar qual termo da oração, gente? Que nós falamos. Hein? Pois é, qual que é o nome que nós falamos? Qual que é o nome que ele está explicando aí? Personagem cinematográfico. Isso, Carlitos. E Carlitos é o quê? É substantivo? É. Então a primeira é verdadeira ou falsa? Vamos, gente, vamos focar. A primeira é verdadeira ou falsa? Acompanha. Verdadeira. Letra B. Aparece acrescentada a outro termo da oração. Acontece isso? Verdadeira. Tudo bem. Evoca, ou seja, chama o receptor da frase? Falso, não está fazendo isso. E a letra D de dado? É acrescentada a outro termo da oração? Sim, verdadeiro. Pega o marca-texto e marca esse quadrinho aí agora. O termo ou expressão... Oi? Oi, Guilherme? Não, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. O termo ou expressão usado para explicar outro termo da oração, geralmente um substantivo, que aparece isolado por vírgula, travessão ou parênteses, é chamado de aposto. Então, essa é a definição de aposto. Ele é sempre um termo que aparece entre vírgulas ou destacado por um travessão ou por parênteses, mas ele sempre está na frase para explicar um outro termo. Geralmente, esse outro termo ele vai ser um substantivo, ok? Número 6. Em que situações comunicativas podemos usar um aposto? Onde que vocês acham que isso pode aparecer?
Quando que a gente usa explicações, né? A gente usa esses apostos quando a gente quer explicar, quando um dos interlocutores, ou seja, um dos que estão participando aí da conversa, do diálogo, não conhece o assunto tratado. Aí eu uso para explicar. Henrique, às 6 aí eu já tô respondendo, tá? Ok? Então, nós temos que o aposto, ele é sempre usado para explicar algo no texto que o interlocutor, ou seja, que o leitor não conhece. Para ficar mais fácil pro leitor entender. Ok? O aposto é, assim, um termo acessório que pode ser retirado da oração sem prejuízo de sentido. Então, grife isso também, que é importante você saber. O aposto é um termo acessório. O que é acessório? É aquilo que pode ser retirado e não vai fazer diferença nenhuma para entender a frase. Ok? Então, se a gente tirar o aposto, a frase vai continuar com o sentido completo. Tá? E o aposto, ele pode ser classificado como aposto explicativo, aposto especificativo, aposto enumerativo e aposto resumidor. Nós temos 4 tipos de aposto. Então, quando é que o aposto explicativo aparece? Quando ele esclarece ou explica um termo da oração. Por exemplo, Morte e Vida Severina, famoso poema brasileiro, foi publicado em 1955. Então, apareceu entre vírgulas e está explicando um termo anterior. Isso é um aposto. Ok? Entenderam? Olha aí para vocês verem. Nesse caso, o aposto é explicativo. Por quê? Porque ele está explicando o termo que veio antes. O que é Morte e Vida Severina? É um famoso poema brasileiro. Ok, número 2. Aposto enumerativo. Aposto especificativo. Especifica, individualiza o termo que o antecede. Mas ele não é isolado por vírgula. Vamos ver? Olha como é que fica. No ano de 2016, sua vinda à cidade de São Paulo foi especial. Por exemplo, de 2016 é um aposto, porque explicou a que ano eu estou me referindo. No caso, o aposto especificativo, ele especifica, ele individualiza, ele determina o termo que está antes dele, mas ele não vem entre vírgulas. Ok? Número 3, o aposto enumerativo. Como é que é o aposto enumerativo? Ele enumera, ou seja, traz uma lista, enumera o termo que o antecede. Geralmente vem isolado por 2 pontos. Desculpa. Então, como é que vai ficar? Antônio tinha alguns sonhos. Viajar pelo mundo, conhecer novas pessoas e ter um bom emprego. Finalizou a frase. O que ele fez? Ele enumerou, ele fez uma lista se referindo ao termo que antecedia ele. Ou seja, o termo que antecedia ele era: Antônio tinha alguns sonhos. Quais que eram esses sonhos? 2 pontos. Viajar pelo mundo, tal. Tá bom? Então, o aposto enumerativo, ele vem sempre isolado por 2 pontos. Beleza? 4, aposto resumidor. Ele resume e sintetiza a lista que o antecede. Então, olha lá. Viajar pelo mundo, conhecer novas pessoas e ter um bom emprego, tudo era sonho de Antônio. O tudo aí é um aposto. Por quê? O que ele fez? Resumiu toda a lista que veio antes dele. Ficou claro? Conseguiram entender? Esse aí é super fácil, né? O resumidor, apareceu um termo resumindo ele anteriormente. Pedro, conseguiu.
Apareceu o termo anterior, uma lista anterior e uma palavrinha resumindo toda essa lista, essa palavrinha é o aposto. Resumidor. Ok? Então, grifem pra mim aí, ó. Aposto explicativo, só o títulozinho. Aposto especificativo, aposto enumerativo e aposto resumidor. Nós temos 4 tipos de apostos. E isso aí vai cair na prova. Matéria de prova, ok? Assim como os tipos de sujeito também. Então, gente, só no capítulo 1, nós temos bastante coisa para estudar e coisas que vão cair na prova, assim, com certeza, muitas questões, né? Mais de uma questão sobre o mesmo assunto, para a gente conseguir abordar tudo, tá bom? Ok? Podemos continuar? Agora, nós vamos falar sobre o vocativo. Também é super simples de entender. Página 23, lá em cima está dizendo assim: vamos retomar a leitura de um fragmento da obra O Alto da Compadecida. Agora a gente vai falar sobre o Alto da Compadecida. João Grilo. Lembra que era por falas? Né? Era um texto teatral? Oi, fala, Henrique. Sim. Pode ler, lê para mim então. João Grilo. Não, já começa na fala dele. Isso. Eu já li. Bora lá, vai. Chico. Chico não, tem um acento no O aí, né? Chico. O padre tem razão. Isso. Quem vai ficar? Benzer. Isso. Lembra dessa fala dele? Ele falou, olha, lembra dessa fala dele? Uma coisa é o motor do Major Antônio Moraes, outra é benzer o cachorro dele, né? Lembra disso? Aí o que o padre falou? Direito de se zangar. Então, como é que o padre falou essa frase aí? Poxa vida, zangar nada, João. Quem é o ministro de Deus para ter direito de se zangar? Ele falou isso se desfazendo em sorrisos, não é? Olha lá, na primeira fala, a quem João Grilo se dirige? Ele está falando para quem? O João Grilo. Para quem que o João Grilo está falando, gente? Na primeira frase? Pro Chicó, né? E onde que tá comprovando isso? Chicó, o padre tem razão. Como é que eu sei que ele tá falando para Chicó? Eu sei que ele tá falando para Chicó por quê? Porque eu tenho aí ele falando isso. Chicó. Não é mesmo? E na segunda fala, a quem o padre se dirige? Para quem que o padre está falando? Você que leu aí, Henrique. Responde para mim. Para quem que o padre está falando na segunda fala aí? E aí, quando ele fala... Isso. Muito bem. Zangar nada, João.
Mas aí não, aí parou aí. Zangar nada, João. A explicação é essa. Então o padre ele se dirige a João Grilo, né? E onde que dá para perceber isso? Naquela fala dele que tá escrita: zangar nada, João. Ô Pedro, a sua câmera tá normal para mim, tá, amore? Tá super certinho, não tá piscando não. Então vamos lá. Número 3. Os termos que você indicou nos itens 1 e 2 estão isolados na oração por qual sinal de pontuação? Ele está isolado como? Na oração. Qual é o sinal de pontuação que está isolando ele? Uma vírgula, né? Qual que é o objetivo dessas expressões? Qual que é o objetivo dessas expressões? Chamar alguém, dirigir-se diretamente a uma determinada pessoa, a um determinado interlocutor, né? A 4 aí tá perguntando isso. Qual que é o objetivo dessas expressões? É exatamente esse, né? Se dirigir diretamente a um interlocutor. Eles poderiam aparecer em outro lugar da oração? Hein? Então, como é que a gente conclui? O que é um vocativo? Vocativo é uma categoria sintática que tem a função de chamar o interlocutor da pergunta ou mensagem, ou seja, de indicar a pessoa ou ser com quem se está falando. Não se refere a nenhum termo da oração, portanto, não faz parte do sujeito e nem do predicado. Na verdade, ele é um termo que entra lá para chamar, né? Ou para se referir a quem se está falando, ou seja, com a pessoa com quem se fala. Esse é o vocativo. Essa é a função do vocativo dentro da frase. Então, a número 6, ela coloca isso, né? A resposta é não, eles se referem apenas à pessoa com quem se fala. Ok? Essa é a função do vocativo. Entenderam? Ok, então.